Meus irmãos, no domingo passado nós iniciamos aqui uma série chamada Ansiedade. E uma série bem curta, né? Sempre faço série de 3 domingos ou de 4 domingos. Já fiz uma de 12 domingos para nunca mais. E essa eu estou fazendo de 2 domingos apenas. 2 domingos. 2 domingos falando sobre ansiedade. Se você não assistiu, não estava aqui, procura depois essa primeira palavra que foi feita aqui falada aqui no domingo passado, para você fazer uma reflexão sobre isso também, tá certo? Porque no domingo passado nós falamos sobre as causas da ansiedade. E mais do que isso, quais são as causas espirituais da ansiedade? As causas da ansiedade são várias, não dá para a gente dizer que são causas apenas espirituais. Nós temos causas orgânicas, temos causas circunstanciais do momento que pega a vida da gente. Mas nós fizemos uma reflexão aqui como igreja, como teólogo, como pastor, falando sim que existem causas espirituais que nos levam, que alimentam a nossa ansiedade. Eu falei de 3 causas domingo passado aqui. É o querer ter o controle, até coloquei isso é pecado, querer ter controle sobre sua vida é pecado. Deus não nos deu a vida para que nós controlássemos a vida, Ele nos deu a vida para que nós vivêssemos a vida. E quando nós queremos controlar a nossa vida, nós queremos ser deuses de nós mesmos. Falei também sobre uma outra causa de ansiedade na vida da gente, que é querer viver uma vida sem dor, sem sofrimento, fugindo completamente da dor, da perda. Isso não existe. A dor faz parte da vida e nós precisamos aceitá-la, nós precisamos saber abraçá-la quando ela chega e não abraçá-la antes dela chegar. E falamos também da falta de confiança em Deus. Até mencionei, né, que terrenozinho arenoso, espinhoso, dizer que as pessoas não confiam em Deus, porque crente foi treinado para dizer que confia em Deus. Mas a gente vai olhar na Bíblia e vai vendo um bocado de gente que não confia em Deus, que tem dificuldade de confiar em Deus. Pedro, que o vento bate, ele vai afundando porque ele duvidou, ele não confiou. Até falei aqui, né? Vocês são os confiadorzão de Deus mesmo. Ninguém aqui sofre de falta de confiança em Deus. Sofremos sim. E como tem sido difícil viver neste mundo confiando em Deus. Tem sido difícil. Falamos sobre essas causas. E hoje nós vamos falar de soluções. Soluções espirituais. Especificamente espirituais, sem desprezar, nem abandonar outras soluções e ferramentas. A gente vai acrescentar. Como existem causas que são orgânicas, circunstanciais, nós falamos das causas espirituais também. E nós vamos aqui apresentar algumas soluções espirituais que não é para você substituir por soluções que você já esteja seguindo na sua vida. Quem está fazendo terapia, continua fazendo terapia. Quem está tomando um remédio, continua tomando um remédio. E acrescenta essas soluções espirituais para ajudar você a lidar com a ansiedade na sua vida. É a acrescentar. E aí a palavra de hoje tem uma pergunta muito clara. É o que fazer para melhorar a minha ansiedade? Você lembra daquele vídeo que eu soltei aqui no domingo passado? Como seria se a ansiedade fosse uma pessoa? Quem não assistiu, porque não estava aqui, procura depois no YouTube. Como seria se a ansiedade fosse uma pessoa? E a cara da ansiedade aí nessa imagem é fabulosa, né? Tipo, é essa pessoa aí mesmo, a ansiedade na vida da gente. E o que você faria se sua ansiedade fosse uma pessoa? Você bloqueava ela? Bloqueava ela no Face, não bloqueava não? De boa? Ou então parava só de ver o que ela escreve? A pessoa, toda hora que tu entra no Facebook, está lá a ansiedade falando contigo, você ia bloquear ela. Você ia dar um jeito de ela achar que você está vendo as coisas dela sem estar. A gente não é isso que a gente faz com as pessoas que incomodam a gente, com as pessoas que a gente não gosta, com as pessoas que geram sentimentos ruins no coração, a gente dá uma bloqueada. Será que você... Não, simplesmente eu não chamaria. Você chamaria ela para o seu aniversário? Não, de forma alguma. Seria fácil lidar com a ansiedade se a ansiedade fosse uma pessoa. Você ia evitar participar dos grupos que ela participa. Você ia bloquear ela no seu Face. Você ia bloquear no telefone. Agora tem um aplicativo que me ensinaram aí, rapaz, é Rose Call. Você baixa o aplicativo e sai bloqueando todos aqueles números de telemarketing que ligam para você. Você sofre disso? Nós temos ferramentas inúmeras para bloquear as pessoas que nos perturbam. As pessoas que nós não queremos. As coisas que nós queremos que parem de nos perturbar. Seria bom se com ansiedade fosse assim, não era? Mas não é, meu irmão. Com ansiedade não funciona desse jeito. A gente não tem como apertar um botãozinho e bloquear a ansiedade.
Você não tem como instalar um aplicativo na sua mente, que toda vida que um pensamento ansioso vier tomando conta de você, o aplicativo automaticamente joga aquele pensamento para a lixeira. Não tem isso. Não existe isso. Mas existe, sim, uma espiritualidade para ser vivida, que ajudará você e eu a desnutrir a ansiedade dentro do seu coração. É o nosso papel, assim, uma espiritualidade a ser vivida, que vai ajudar você a desnutrir a ansiedade dentro do teu coração. E desnutrindo ela, para que ela fique tão fraquinha, que ela não tenha força de perturbar tanto você. Uma espiritualidade a ser vivida, que vai ajudar você a desnutrir a sua ansiedade. Vamos a esta espiritualidade? Vamos a esses pontos que nós podemos fazer de forma bem prática, que vai ajudar você a desnutrir a ansiedade dentro do seu coração? Primeira coisa, faça o que tem que ser feito hoje. Faça o que tem que ser feito hoje. Isso ajuda você a desnutrir a ansiedade. Jesus, quando fala, deixa o mal do amanhã para amanhã, ele diz o quê? Basta a cada dia o seu próprio mal. E sabe algo que nós precisamos aprender a fazer? A cuidar do mal de hoje. A cuidar do mal de hoje. Porque quando nós não cuidamos do mal de hoje, a nossa ansiedade aumenta. Olha o que o Bauman, no livro dele, Medo Líquido, ele fala. Ele diz, focalizando as coisas em relação às quais nós podemos fazer algo. Nós não teremos tempo para nos ocuparmos em refletir sobre aquelas a respeito das quais nada se pode fazer. Isso nos ajuda a defender nossa saúde mental, cuidar do hoje. Mantém distantes os pesadelos e também a insônia, porque eu estou ocupado e tão ocupado com o hoje, com aquilo que eu posso fazer, que não me sobra energia para ficar me preocupando com as coisas de amanhã. Quando nós não cuidamos do hoje, nossa ansiedade aumenta. Lembra da história do maná que eu falei no domingo passado? Que Deus disse o que para o pessoal? Vai lá, colhe o maná só para hoje. E volta para a tua tenda. Amanhã ele ia dar o maná de novo. Só no último dia, no sexto dia, que ele deveria colher para o sétimo. Porque no sétimo ele não colheria. Mas vai lá e colhe o maná de hoje. Você já imaginou o que aconteceria se a pessoa não colhesse o maná de hoje? Porque ela está preocupada com o maná de amanhã? Ela ia para a tenda deitar? A ansiedade ia estar menor ou maior? Maior, não sei vocês, mas eu com a barriga vazia, meus sentimentos emocionais todos ficam mais fortes. Quando eu coloco assim uma batata doce de noite na barriga, e se for uma coxinha, foi-se o tempo da coxinha. Porque hoje a coxinha me dá refluxo. Teve uma época que eu comia uma coxinha e ficava tudo bem. Hoje se eu comer uma coxinha, eu fico com refluxo, é pior. Mas ia ajudar a chegar na tenda lá e não colher o maná? Não ia aumentar a preocupação? Porque o que você era para você ter feito hoje, você não fez. A gente não fala muito que o perfeccionista, ele é um cara de natureza ansioso. Porque como ele está muito preocupado em fazer tudo tão perfeito, ele é muito ansioso. Pois eu digo para você que o perfeccionismo é gêmeo da procrastinação. E se você é uma pessoa que está acostumado a deixar para amanhã aquilo que você tinha que fazer hoje, você pode potencializar muito a ansiedade dentro do seu coração. Existem dois problemas da procrastinação. Um é um acumula. Acumulam as coisas. Fica mais demanda ainda para outro dia. E a outra coisa, meus irmãos, é o adiamento. Você vai adiar um problema. Sabe aquele problema que você está com ele na cabeça? Eu preciso fazer isso. Eu precisava conversar com aquela pessoa para resolver o negócio. Eu precisava resolver isso. E se eu chegar lá no Detran e não puder, e eu tiver que fazer aquele curso? Sabe?
A melhor coisa que você tem a fazer é ir no Detran e tirar essa preocupação da sua cabeça. Se você que tiver que fazer o curso, você já sabe o que tem que fazer. Aí você vai ficar só reclamando, você não vai ficar imaginando se você vai ter ou não que fazer o negócio. Você tem que ter uma conversa chata, sabe, com o teu patrão, para pedir um negócio para ele, que você não sabe como ele vai reagir. Aí você passa uma semana sofrendo, porque você não foi lá conversar com ele. Se você tivesse ido logo conversar com ele, você tinha resolvido. Recebia logo um não, ou um sim, e acabar a ansiedade, não ia? Vai lá e resolve. Tem gente que passa 15 dias sofrendo com a conversa que vai ter, com uma conversa desagradável, uma conversa difícil, um problema que tem para resolver, uma negociação de dívida que tem para fazer, fica sofrendo com aquilo. Adiando. Se vai lá e resolve, é menos uma coisa para você se preocupar, não é? Sabe a história de Isaac, que estava sem conseguir dormir? Vocês conhecem essa história? Isaac estava sem conseguir dormir, e a mulher dele chegou para ele. Disse, Isaac, por que tu está se mexendo tanto na cama? Por que tu está sem conseguir dormir, Isaac? Ele disse, é porque eu tenho que pagar Joaquim amanhã e não tenho dinheiro. Ela, é por isso que tu está sem dormir? Ele disse, é. Pegou o telefone, meia-noite, ligou para Joaquim. Disse, Joaquim, oi, aqui é a esposa do Isaac. Eu estou te ligando para te dizer que Isaac não vai poder te pagar amanhã. Tá bom? Tchau. Aí olhou para Isaac e disse, pronto, agora dorme. Quem vai ficar sem dormir agora é o Joaquim. Resolve. Enfrenta. Fica numa dúvida se está ou não com problema de saúde, jogando para frente para não resolver sem fazer o exame, correndo o negócio. Aí fica eternizando uma ansiedade dentro do seu coração. Sabe o que é que Bauman fala nesse livro dele, Medo Líquido? Ele diz assim, é bizarro, ele usa a palavra bizarro, eu acho que foi uma tradução, é bizarro. É o alívio que sentimos quando finalmente nós nos confrontamos com um perigo real. Uma ameaça que nós podemos ver e que nós podemos tocar. Porque ficar esperando o perigo que não é real é terrível. Ele ainda diz, todos nós já ouvimos a história de alguns covardes que se tornaram guerreiros corajosos quando foram confrontados com o perigo real. Então não deixe, essa frase é fantástica, não deixe para amanhã aquilo que você deve fazer hoje. Vai lá e faz. Vai lá e resolve. Vai lá e negocia. Vai lá e tem a conversa. E tira essa preocupação, essa ansiedade do seu coração. Segunda coisa, meus irmãos, simplifique. Simplifique. A vida é muito simples. A gente complica com um bocado de coisa. A gente complica tanto que chega ao ponto de olhar para aquela oração de Jesus, quando Jesus disse, vejam as aves do céu, elas não juntam em celeiros, mas o Pai os alimenta. Vejam os lírios do campo, nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. E a gente olha assim e diz, sim, mas comer e vestir, só isso. A vida tem tantas outras demandas. O problema é esse, é que nós estamos vivendo uma vida onde demandas se multiplicam dentro do nosso coração. A gente cada vez mais quer mais e não fica satisfeito com aquilo que nós temos. Somos eternos insatisfeitos. Olha o que diz Paulo em Filipenses 4. E esse texto vocês amam, nós amamos esse texto. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? O que é que esse texto quer dizer? Que você pode passar dificuldade e pode passar um tempo bom. Porque a vida, ela é muito mais do que se está tudo bem ou se está tudo ruim. Olha o que Paulo diz. Não digo isso por causa da necessidade, pois eu já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Simplifique.
Eu sei passar falta, eu sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura como em passar fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me... A experiência de Paulo mostra para ele que se vier um tempo ruim, ele vai saber lidar. Se vier um tempo bom, ele vai saber lidar. Me digam se uma mente que se elabora dessa forma, ela não consegue ter mais saúde diante das coisas ruins ou boas que possam acontecer na sua história, na sua vida. Simplifique. Querer tudo te deixa insatisfeito e ansioso. A gente precisa querer menos. A gente vive num mundo que está toda hora despertando necessidade em nós que não são reais. Desejos no nosso coração. O tempo que a gente passa satisfeito com o celular que a gente compra é absurdo. Já surgem outras demandas e outros modelos que levam a gente a ficar insatisfeito com aquilo, a querer aquilo também, a começar a olhar para aquilo que você tem e já não sentir prazer naquilo, ficar angustiado com isso e, meu Deus, ó vida, ó céus, ó azar. Mais simples. A vida é muito mais simples do que aquilo que nós tornamos a vida. Muito mais simples. O Alan Watts, que eu mencionei também aqui no domingo passado, ele disse que se a felicidade sempre depende de uma expectativa futura, nós estamos correndo atrás de algo que nunca vamos alcançar. Aprendi a estar contente em todas as circunstâncias. Terceiro ponto, meus irmãos, prático. Encha sua mente com coisas boas. Encha sua mente com coisas boas. Você tem como impedir que um pensamento ruim passe pela sua cabeça? Tem? Não. Mas você pode encher a sua cabeça de coisa boa e ter uma atitude proativa em relação a isso. E você pode impedir que um pensamento ruim ele faça um ninho na sua cabeça. Mas mais do que ficar lutando contra os maus pensamentos, que nós possamos encher a nossa mente de coisas boas. O Bauman fala no livro dele sobre os perigos globais, das teorias de conspiração, de como que as coisas foram criando teorias de que ia tudo dar errado, de que perigos que nem existem, mas as pessoas foram maquinando esses perigos. No vídeo que a gente passou no domingo passado, eu não vou passar esse trechinho do vídeo não, tá? A ansiedade que é uma pessoa, ela fica perguntando assim, o que vai acontecer quando os morangos silvestres, não sei o que, acabarem na Terra? É de que alguém vai entrar, sabe, nos computadores e vai destruir todo mundo, que estão colocando alguma coisa na água que a gente bebe. Sabe? A gente começa a multiplicar os perigos e rede social é uma desgraça para isso, porque vai rodando no WhatsApp, a gente não sabe mais o que é verdade e o que não é. Pelo menos agora a gente já sabe que existe fake news, já é uma evolução da criatura humana perceber que existe fake news e dar um nome para esse negócio. Mas o quanto nós estamos, às vezes, nos alimentando de medos, de fobias, de receios, de uma série de coisas que não são reais, não são perigos reais. São muitas vezes manipulados, criados. E os perigos reais que estão dentro da nossa casa, que estão na nossa frente, a gente às vezes não está ocupado em resolvê-los, porque estamos nos perdendo em perigos globais, em teorias de conspiração. Percebe, irmãos? O Bauman pega um trecho de um cara da década de 90, olha a década de 90, e ele diz o seguinte: por toda parte houve um aumento das advertências globais. A cada dia surgiam novas advertências globais sobre os vírus assassinos, ondas assassinas, drogas assassinas, icebergs assassinos, carne assassina, vacina assassina, assassinos assassinos e outras possíveis causas de morte iminente. De início, essas advertências globais eram assustadoras, mas depois de um tempo as pessoas passaram a se divertir com elas. Nós estamos nessa época onde as pessoas se divertem com essas advertências globais, ou criam situações, histórias, e essas histórias ganham uma repercussão muito grande. Nós vamos nos cercando de um bocado de coisa. Sabe o que Paulo diz, meus irmãos? Filipenses ainda 4. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo,
Sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus Cristo. E ele diz no versículo 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, nisso pensai. Ele começa falando de ansiedade, fala de uma série de coisas que eu vou abordar aqui mais para frente, mas ele termina dizendo: pensem em coisas boas. Vá ler a palavra, leia livros, que sejam livros que edifiquem a sua mente, que tragam coisas boas para você, assistam filmes que sejam filmes bons. Ocupem os pensamentos de vocês com coisas boas. Se for verdadeiro, se for honesto, se é justo, é puro, é amável, é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisto pensai. Tenha uma atitude proativa de a sua mente passar a absorver coisas boas. Porque o lixo está toda hora entrando. Lembra da pregação aqui do Jorge Barro, que pregou aqui na nossa igreja? O lixo está toda hora entrando na nossa cabeça, a gente não tem como muitas vezes impedir isso. Mas se você ficar jogando também dentro da sua cabeça coisas boas, você vai deixar de ter tanta coisa ruim martelando na sua cabeça. Faça isso, assuma um propósito de ter uma atitude mesmo de encher a sua mente com coisas boas. Um outro ponto, meus irmãos, que parece simples, mas não é: pare. Desacelere. A gente precisa parar. A gente não sabe mais parar. Sensação de que se parar não vai conseguir mais se mover de novo. Ou que se você diminuir um pouquinho, vão passar por cima de você, vão atropelar você. A gente não consegue mais parar. A gente precisa parar. Aprender a parar. A ficar quieto. Olha o que o Alan Watts ele fala. Em 1950, tá? A nossa é uma era de frustração, ansiedade e agitação. Nós somos sedentos de distração. Um panorama de imagens, sons, experiências e excitações no qual o máximo possível deve ser incluído no menor tempo possível. Esses caras são profetas, né? Olhos vagam sem descanso, da televisão para o jornal, dele para a revista, mantendo a pessoa em um tipo de orgasmo sem pausa. Isso em 1950. Os caras não sabiam o que era uma rede social, o que era um celular, um smartphone na mão de uma pessoa. A gente está adoecendo por ter a nossa mente tremendamente acelerada e nós não conseguimos mais parar. Quem fala sobre isso de forma muito clara é o Augusto Cury, nos seus livros sobre ansiedade. Nós vivemos isso. E a gente precisa ter uma espiritualidade contra a cultura. Eu tenho um menino lá em casa, de 9 anos, que ele parece que é filho do Augusto Cury. E ele vai me acordar às vezes de madrugada, e ele olha para mim e eu digo: o que foi, Davi? Aí ele: pai. Assim, com o ombro baixo, assim, ó. Pai, estou com a mente acelerada. Ele disse: por quê, filho? Está com a mente acelerada? Estou com a mente acelerada. E disse: o que é que está acontecendo? Está com medo de alguma coisa? Ele: não. Estou pensando... Aí vem uma palavrinha que eu não posso. Estou pensando besteira. Estou pensando porcaria. Não consegue parar a mente. E é sintomático. Isso acontece quando a gente vacila em deixar ele mais tempo nos eletrônicos. Não é com toda criança que acontece isso. Mas eu tenho dois, um acontece, o outro acontece. Um fica irritado, o outro fica com a mente acelerada. Mas os dois sofrem influência desse mundo acelerado que nós vivemos. E eu não acredito que nós adultos somos blindados
contra essas coisas. A gente deita na cama, está olhando o celular, a gente está o tempo todo olhando o celular, a gente está o tempo todo acelerando a mente da gente. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Isso não pode fazer bem para nós. Lógico que ele, como criança, talvez tenha um impacto disso muito mais forte, mas isso não quer dizer que isso não impacte a minha vida. Os especialistas estão dizendo que você precisa largar o celular 2 horas antes de você ir dormir, para você começar a desacelerar. A gente não faz isso. Aí a gente está adoecendo, está todo mundo ficando doido, todo mundo dizendo que está com ansiedade, porque está acelerando a mente o tempo todo. Olha o que diz em Lucas 5,16, que era um hábito de Jesus. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários. Olha, uma espiritualidade do século I, que nós hoje temos muito mais necessidade dela do que naquela época. Porque se Jesus, sem internet, sem celular, sem um smartphone, ele precisava tomar a decisão de se retirar para lugares solitários, imagine a gente. Se ele sentia a necessidade de viver essa espiritualidade do retiro, essa espiritualidade de afastar-se do movimento para se encontrar com o Pai, se encontrar consigo mesmo, meus irmãos, nós estamos vivendo numa época em que nós precisamos dos lugares solitários de forma como oxigênio das nossas emoções. Nós precisamos disso, mas nós não desenvolvemos essa espiritualidade. A gente precisa resgatar o princípio do sábado, porque quando Deus criou o sábado, Ele não criou o homem para o sábado, como Jesus disse, mas criou o sábado para o homem. Por quê? Porque nós precisamos parar. A gente precisa de um sábado. A gente precisa de um dia em que a gente não esteja ocupado, preocupado com tantas coisas. A gente precisa aprender a fazer alguns jejuns. Um jejum de celular, um jejum de internet, um jejum de jornal. Tem pessoal que diz, não gosto de assistir Barra Pesada, 9-0, porque é só coisa ruim. E Globo News é o quê? E o WhatsApp, grupo de WhatsApp é o quê? A gente precisa dessa decisão de espiritualidade, de sair para lugares desertos. Mas a gente é escravo de um mundo digital instantâneo. Que se você não responde a mensagem, a pessoa já acha que você está chateado com ela. E acende aqueles pauzinho miserável azul. Para a pessoa ver que você chegou em você, depois ela mostra que você viu. Aquilo dá para desabilitar, viu? O meu é desabilitado. Não fica o pauzinho azul, não. Agora também, eu não sei quando fica o pauzinho azul em quem estou entrando em contato, entendeu? Eu abri mão de uma informação para poder não dar essa informação, para que o WhatsApp não me roubasse os meus tempos de ficar fazendo nada. O bichinho abre uma janela assim, avisando para você. Tem que parar. Tem que parar. O que é que diz a palavra, meus irmãos? Que Deus, Ele abençoa os seus enquanto dormem. Nós não paramos muitas vezes porque não confiamos. Porque ficar parado dá uma sensação de que você está perdendo alguma coisa, de que o mundo está passando por cima de você. Você precisa parar. Mas pastor, para parar, se eu tiver que parar, eu vou ter que ganhar menos. Simplifique. Simplifique. Dá para viver com menos e viver melhor? E viver em paz? E viver tranquilo? Viva com menos. Mas o discurso de todo mundo é o quê? Ganhe mais. Você precisa de mais. Você precisa de mais. Porque não dá para viver com esse dinheirinho. E esse dinheirinho que você vai olhar não é um dinheirinho. Simplifique. Seja disposto a saber passar por todas as necessidades que for preciso. Desacelera. Para. E algo que parece tão básico.
Essa foi a minha sensação hoje aqui, que eu não vinha falar nada que a gente já não soubesse que a gente precisa fazer. Mas o outro ponto é ore. Você tem orado, meu irmão? Ou você não consegue orar? Porque a velocidade da oração, ela é slow para você. E aí você se perde, você se desconcentra, que você está acostumado com um negócio mais rápido. Se fosse um andoletar com Deus, sabe o que é andoletar, né? Andoletar, se fosse um negócio assim mais dinâmico, mas a oração não é andoletar? A oração é um negócio que tu fala, e do outro lado lá não fala ninguém? É sinistro, não é não? A gente está perdendo a capacidade de orar, porque ninguém sabe parar, a gente está acelerado. Deus tinha que ser um aplicativo, botando as perguntas e você colocando sim, não, sim, não, sim, não. Então a galera que pega para dormir ainda fica jogando umas bolinhas, um negócio do inferno, que vai acelerando a mente. Você tem que ficar bem rápido no dedo assim, eu não consigo dormir, estava com insônia ontem à noite, é lógico. Doente. Jogando umas bolinhas que explodem, um negócio que vai andando, que é um negócio de doido aquilo ali. A gente vai perdendo a capacidade de orar, ninguém consegue mais orar. Se eu disser aqui para vocês, vamos passar aqui, meus irmãos, um tempo em silêncio. Já perceberam que um minuto de silêncio não tem um minuto? Todo minuto de silêncio não é um minuto. Devia mudar o nome, não era? Então assim, tempinho de silêncio. Um minuto de silêncio, não é um minuto. Se o juiz der um minuto, a galera quer bater no juiz. A gente precisa parar para orar. Orar. Eis uma espiritualidade que ajuda você a vencer a sua ansiedade, conversar com o Papai do Céu, entrar no teu quarto, fechar a porta. É o que diz nesse texto de Lucas 5,16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Ah, mas isso é Jesus, precisava orar, eu não preciso. A gente é que precisa mesmo, meus irmãos. O que é que diz Paulo? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica. Se está ansioso, conversa com Deus. Fala com Deus, mas Deus já não sabe, Deus sabe. Não é Deus que precisa ouvir, não, meu irmão, é você que precisa falar. É você que precisa botar para fora. E desenvolver essa espiritualidade com o Pai, Criador dos céus e da terra, que deu o Filho dele para morrer por nós naquela cruz. Colocou o seu Espírito dentro de nós, para que nós não precisássemos de um sacerdote. Para entrar no Santo dos Santos, nós podemos ir pelo novo e vivo caminho e conversar com Deus. Dizer, Deus, eu estou preocupado. Eu estou chateado, eu estou com raiva, eu não sei como vai ser amanhã. Eles façam os pedidos de vocês sejam conhecidos diante de Deus. E as vossas súplicas. A gente às vezes tem uma relação de oração como se a oração fosse um instrumento para conseguir bênção. Oração é relacionamento. A gente como quer conseguir uma bênção, a gente vai orar para conseguir bênção, tá? É uma oração assim, você se preocupa com as palavras que você vai, na verdade você tem que convencer Deus a fazer algo para você. Então você usa umas palavras bonitas, você dá uns elogios primeiro, você dá uns arrudeios, bem bonitinho, né? Aí dá umas palavras de efeito, fala com emoção para Deus se sensibilizar. É patético, né, irmãos? Às vezes a gente precisa sentar diante de Deus e chorar com Ele. Dizer o que a gente está sentindo, falar. Às vezes a gente senta com a gente para conversar e só porque falou, se sentiu melhor. A gente tem isso à nossa disposição o tempo todo para conversar com o Pai, fechar a porta e conversar em secreto com o Pai nosso que está no céu, mas que escuta as nossas orações. Você está ansioso, em vez de ir para a internet, vai para o Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que foi aberto por Jesus Cristo. Amém, irmãos? Orem, orem. Um outro ponto, e aí é para encerrar. Olhe para o passado, com gratidão e confiança. Filipenses 4, 6 e 8, uma das coisas que ele fala, no versículo 6,
Eles não andeis ansiosos por coisa alguma, antes de tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças. Sabe o que a gratidão te mostra? A gratidão te mostra que existe um Deus na sua história que é por você, que caminha com você. Tem a história de Davi e Golias, que é uma história para mim fantástica. Vocês conhecem essa história? Davi vai enfrentar um Golias. Vou pular essa citação aí, vai Léo. Vou logo para Davi e Golias. E quando Davi chega lá, em 1 Samuel 17, dizendo que vai enfrentar o gigante, Saul responde: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a mocidade. É dizer, meu irmão, se toca. Tu não tem como vencer esse gigante. Se toca. Onde é que Davi vai buscar força para vencer aquele gigante? No passado dele. Na gratidão. No reconhecimento das coisas que Deus já fez. E aí ele diz o seguinte, no versículo 34. Davi, entretanto, disse a Saul: o teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, eu atinjo com golpes e livro a orelha de sua boca, a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto o leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o Senhor, exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor, Ele esteja com você. Foi o que Davi fez? Reconhecimento, olhando para o passado, de quantas e quantas coisas Deus tinha feito na vida dele. Sabe o que isso ajuda a gente? Olha para a tua história. Olha para trás. Você já enfrentou doença? Você já esteve desempregado? Já passou por crise financeira? Quais são os teus leões e os teus ursos? Você já enfrentou uma separação na tua vida? Já viu um momento onde o chão sumiu, você não sabia o que fazer? Isso já aconteceu na tua história? Então, quando se levantar um gigante diante de você, você vai olhar para trás num olhar de gratidão e de confiança e dizer: eu venci lutas e lutas. E o Deus que me ajudou a vencer essas lutas, Ele vai estar comigo. Se você puder, meu irmão, pega um papel, pega uma listinha e faça uma lista de momentos difíceis que você passou na vida e Deus lhe deu vitória. Coloca isso num mural. Os momentos difíceis que você passou na vida e Deus não te deu vitória, mas Ele te sustentou no meio da dificuldade. E você suportou. Você superou esse momento de crise. Coloca isso num papel, coloca isso num mural. Faz um mosaico onde você possa colocar as coisas que Deus fez na tua história, na tua vida. Isso vai ajudar você a um sentimento de gratidão e de confiança, olhar para as coisas que Deus fez e restabelecer a tua paz e a tua confiança diante dos gigantes que a vida vai colocar diante de você. A vida vai colocar gigantes diante da gente. E para a gente não endoidar com ansiedade no nosso coração, nós precisamos desenvolver uma espiritualidade que possa desnutrir a ansiedade no nosso coração. Amém, irmãos? Fazendo coisas como simplificar, parar, fazer o que tem que ser feito hoje, orar, conversar com Deus. Fazer uma lista de todos os momentos que você já viveu na sua vida. Que você já enfrentou batalhas. E Deus esteve com você. Desenvolva essa espiritualidade. Que com Deus,
relacionando com Deus, sabendo parar, simplificando nossa vida, olhando para o passado com um olhar de gratidão e de confiança, nós vamos conseguir viver o nosso presente sem estar tão preocupado com o nosso amanhã, dando conta das coisas que estão na frente da gente, frente dos nossos olhos, para que quando o amanhã vier, ele venha com seu próprio mal. Amém?